Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Atos 11 é um capítulo muito especial, muito importante. Quer saber por quê? Vamos ler juntos. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: "Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles?" Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: "Eu estava na cidade de Jope e, enquanto orava, no êxtase tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas quatro pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves, e ouvi uma voz dizer: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo o que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades.
foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? E os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles se pareciam com Cristo, se moviam como Cristo, viviam como Cristo, falavam como Cristo. Esse deveria ser nosso alvo. Aliás, esse deve ser nosso alvo. Hoje os títulos foram esvaziados de significado, mas você já pensou sobre o que significa ser cristão? Acredito que começamos a entender o significado quando olhamos para o contexto desse capítulo e vemos Barnabé, aquele que tinha por nome José, mas havia recebido um apelido, Barnabé, que significa filho do Consolador. Barnabé era tão cheio do Espírito Santo que recebeu o apelido dos discípulos, dos apóstolos. Foi Barnabé enviado para discipular os novos convertidos em Antioquia, e quando viu o grande trabalho a ser feito, lembrou de Saulo, que já há 14 anos havia sido deixado em Tarso. Se não fosse Barnabé! O texto diz que Barnabé o procurou até encontrá-lo. Ninguém acreditava em Saulo. Alguns tinham medo dele e outros se sentiam ofendidos por sua pregação. Mas para Barnabé, ele era precioso. É assim que o Espírito Santo faz comigo e com você. Somos preciosos para ele. E foi justamente neste contexto que Barnabé e Saulo chegaram a Antioquia. E diante do ensinamento destes dois homens, deste Barnabé cheio do Espírito Santo, os discípulos daquela localidade foram chamados de cristãos. Aquela igreja começou a se parecer com Jesus. Você se parece com Jesus? Você fala como ele, pensa como ele, anda como ele, você ama como ele? Precisamos retornar ao princípio de Atos 11:26. Precisamos aprender a ser como Cristo, manso e humilde. Precisamos reaprender a nos parecer com Jesus. Se perguntarem aos nossos filhos, se nossos cônjuges forem questionados, ou mesmo se as pessoas do nosso trabalho, escola ou vizinhança forem interrogados, quem você conhece que se parece com Jesus? Será que eles vão falar o nosso nome, o seu nome? Apontariam para você? Se você acredita que a resposta talvez não fosse positiva, é bem importante buscarmos um Barnabé para nos ajudar. E se for difícil de encontrar, procure aquele de quem Barnabé foi chamado filho, o Espírito Santo. Ele é o especialista em transformar pessoas como nós na imagem de Cristo. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico
pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.